É isso aí, pessoal. Vou pegar aqui meu ajudante. Meu ajudante, meu smartphone, eu faço os roteiros e coloco aqui. Eu quero falar um pouco da vida do missionário na prática. Porque eu falei tudo que ele tem que ser, né? Você imagina aquele homem no terceiro céu, aquela pessoa que não assiste televisão, que não come mais da conta e que não erra. É isso que a gente acaba imaginando. Nossa, eu fico olhando pro microfone, vocês vão ver várias vezes. Acho que mesmo, não sei. Mas existem problemas quando você está numa missão de ordem cultural. Que é o quê? As pessoas são diferentes do que a gente imagina. Por exemplo, eu fui na Europa e eu tive muitos choques culturais. Por exemplo, eu descobri que o espanhol ele quer conhecer primeiro o seu caráter, depois quer conhecer você. Né? Isso soa meio preconceituoso, mas é o jeito deles, é a forma deles. Né? Por exemplo, na Argentina, eu tive problemas de preconceito. A pessoa perguntou porque eu era negro, algo que poderia vir me ofender. Mas eu preciso estar firme nisso, passar por essas dificuldades. Tem também a questão do aprendizado da língua. Se você não consegue falar o idioma, não tem como muitas vezes você estar servindo o Senhor, a não ser que você tenha um tradutor, uma pessoa que vai te acompanhar, uma pessoa que vai te ajudar, que também acontece muito. Na Itália, eu tinha uma experiência interessante que eu fazia o quê? Eu falava para o cuidador do idoso italiano. Aí esse cuidador falava espanhol e me ajudava a traduzir a palavra para falar para as pessoas da Itália. E assim eu fui fazendo amigos latinos, e por intermédio dos latinos a gente pregou o evangelho para muitas pessoas na Itália. Então tem que ter uma cabeça que pense em como fazer a vontade de Deus. Mas também tem as coisas de ordem traumática, como os desastres naturais que acontecem, guerras, acidentes, tudo isso pode passar durante uma missão. Eu estava em Módena e lá teve um terremoto. Mas eu estava tão desacostumado com o terremoto que eu nem percebi que tinha sido terremoto ou não. Só sei que começou a bater a porta dos armários e tal. Quando a gente acordou de manhã, o irmão falou assim: rapaz, vocês viram o terremoto que teve ontem? Eu falei: vixi, tava com Jesus no barco. Dormi, foi tranquilo. Mas eu passei por um terremoto, é uma experiência ímpar, né? Mas eu não percebi porque eu não conhecia. Mas podia ter acontecido uma catástrofe e eu não tá nem contando essa história aqui hoje, né? Porque afinal, um terremoto é um terremoto, né? Afinal, é bem arriscado. E também pode acontecer coisas de ordem emocional, como você se apaixonar e perder o foco e acabar buscando outras coisas, né? Apaixona, esquece de Jesus, aí só pensa na menina, aí conta pros amigos, posta na internet, hoje em dia é tudo rápido. Então existe esse problema. Tem também a solidão, às vezes você vai se sentir só na missão. Ou incompreensão, né? Vai ter a frustração quando você não conseguir atingir algum objetivo. E Satanás gosta de trabalhar aqui, ó, na nossa mente, nos nossos sentimentos. Então tem que ter muito cuidado com tudo isso, para a gente não ter problemas em cumprir a vontade e o propósito de Deus. Também tem as questões de ordem física, enfermidade, né? O clima, por exemplo, teve um dia que nevou em Pamplona lá, mas mesmo assim a gente foi pregar o evangelho, abriu a cafeteria, mas teve um dia na Itália também que tava um calor absurdo. Saiu eu e meu parceiro Matias para pregar o evangelho. A gente andou 2 esquinas. O Matias, saiu eu, meu amigo Matias e o Eliseu pregar o evangelho. A gente andou uma esquina e quase desmaiou de tanto calor. Aí sorte que o irmão tava passando, acolheu a gente, levou para casa no ar-condicionado maravilhoso e salvou nossa vida ali, porque a gente saiu sem saber que não podia sair naquela temperatura que estava passando naquele momento. Se eu não me engano, era em torno de 50 graus, era algo muito quente, fora assim do comum, sabe? E também tem as enfermidades. Teve uma vez que, sem experiência, né, nós trabalhamos numa construção com um pastor e tal. Depois meu amigo João de Deus passou mal. No outro dia ele estava com febre, eu sem saber, ele reclamava de frio, botei ele no saco de dormir. Era novo, eu não tinha ideia que isso ia piorar a febre dele. Aí nisso chegou uma irmã que entendia mais desse assunto, deu um banho nele, né? Não deu um banho nele, mas ele mandou ele tomar um banho, tal, tratou, deu remédio pra febre e ele melhorou. Até hoje eu não entendo muito bem, né? Então, assim, eu sou daqueles que põe a mão e finge que tá pensando em alguma coisa, sabe? Mas tem também a enfermidade. O Abdias, que é o irmão que vai me acompanhar, ele teve malária, pegou malária lá na África. Né? Então é bem complicado. Então é algo que pode acontecer.
Então tem que se prevenir. E também tem as questões de ordens de apoio. O que é ordem de apoio? Quando você está esperando alguma verba, essa verba vem de algum lugar. Por exemplo, na Europa tinha um irmão que depositava todo mês uma quantidade X de dinheiro para mim, para os meus mantenimentos na Europa, tal. Mas isso podia vir, isso podia não vir. Você não sabe como é, mas você tem que continuar focado em Deus. Se por um acaso não foi o caso, essa pessoa desistisse de cumprir com esse voto que ela fez, eu tinha que permanecer no meu voto com o Senhor. Sou muito grato à pessoa que me cuidou todos os dias lá, inclusive esse óculos aqui foi ele que me deu, uso até hoje. Então Deus prepara todas as coisas para você ir quando você é um missionário. Mas você tem que permanecer no voto que você fez com Deus e no desejo de Deus na sua vida. E também tem as coisas de ordem espiritual. Aí, meu amigo, é você e Deus, que é sua vida devocional, que é a sua rotina espiritual diária, que você tem que ter. Você tem que entregar a sua rotina espiritual diária para o Senhor, fazer a vontade dele. Eu faço isso de manhã, eu faço isso pela tarde, eu tenho um viver de oração, mas eu preciso orar nesse momento para ter mais intimidade com Deus, eu quero mais disso de Cristo, e aí vai. As portas que se abrem e as portas que se fecham, isso acontece todo momento. Às vezes você tem aquele cara que é o seu melhor amigo, mas ele não pode e não tem como te ajudar. Aí aquele que parecia que nunca ia te suprir é quem te supre. Deus vai mexendo as peças de uma forma que você não entende. Isso tudo acontece num ambiente espiritual. E tem as grandes batalhas com Deus, como Jacó. Lutou com Deus, Deus tocou na coxa dele. Deus vai tocar na sua coxa várias vezes. Você vai pedir para tirar o espinho da sua carne várias vezes. E Deus vai falar assim, a minha graça te basta. E você vai ter que amadurecer e aprender a entender a vontade de Deus. Então, na ordem prática, você é uma pessoa normal, mas você tem um objetivo muito forte, que não pode ser frustrado. Você não pode dar oportunidade para o inimigo te destruir. Você tem que avançar, amando as pessoas e levando as pessoas para Deus. Um forte abraço, espero ter ajudado um pouco mais.